o setor de transporte ele vai ser mais digital, mais sob demanda e mais compartilhado. A minha trajetória, até como eu cheguei aqui, eu sou formado em economia pelo INSPER, trabalhei alguns anos em consultoria de estratégia e depois fui já para o mercado de tecnologia, primeiro em fundo de investimento, de venture capital, e aí trabalhei em startups nos Estados Unidos, depois no Brasil, e tirei um sabático, né? Tive o prazer de poder contribuir para uma ONG que chama Artemisia, que é uma aceleradora de negócios de impacto, que é essa intersecção entre modelos de negócio, né, baseados em tecnologia e questões sociais, né, em problemas que são mais relevantes para a base da pirâmide. Então, foi um período muito interessante e de abrir muito a cabeça, entender a realidade do Brasil, e que me deu muito prazer, porque eu acredito muito no empreendedorismo, na iniciativa privada e na inovação para resolver problemas da sociedade, por que não problemas relevantes para a base da pirâmide, né? E aí eu estou há 2 anos na Vux. O fundador, o Felipe Trevisan, me convidou para assumir primeiro a parte comercial e agora a gestão de produto. A Vux existe desde quando? A Vux nasceu em 2015. Tinha outro nome até, chamava Gaddle, né? A gente fez um rebranding há 1 ano e meio, mais ou menos. E ela nasceu com essa proposta de otimizar a rede logística das transportadoras. O Felipe Trevisan, que é o fundador, ele é formado em naval, né, na USP, fez um mestrado em logística na MIT, e ele seguiu já uma carreira empreendedora, primeiro com consultoria na área, né, em gestão portuária e decision science. Ele empreendeu um negócio de delivery de motoboy. Essa empresa foi vendida e pouco tempo depois ele montou a Vux, focando justamente nesse mercado de carga de médio peso e distribuição urbana, né, curta distância. Na época, qual era o problema que ele identificou? Qual que era a demanda nova que ele identificou? Perfeito. A história é bastante interessante. Quando ele estava na outra startup dele, eles fecharam um contrato grande com a Natura, e eles faziam, na época, há 4 anos ainda era bastante recente, o same day delivery, né? Você pedir e no mesmo dia você receber. E ele ia lá para o CD da Natura acompanhar as entregas, fazer toda a gestão, e ele via um centro de distribuição super moderno, um dos mais modernos da América Latina, né? Com esteira telescópica, robô que faz picking, laser para fazer cubagem, e aí tinha uma gradinha e aí tinha a parte da transportadora. E aí era a máquina do tempo, né? Você saía dos Jetsons, né, para os Flintstones, que aí era radinho Nextel, programa em DOS, né, com a telinha preta, música dos anos 90, só faltava papel voando, né? Era uma coisa totalmente desconectada. E foi quando ele percebeu que faltava, então, trazer tudo isso que já tinha de muito legal em outras etapas até da logística para a parte que está na rua, para a distribuição urbana, e focando para esses caminhões de médio e grande porte. E a Vux começou tentando fazer uma rede compartilhada e aproveitar a capacidade ociosa das transportadoras. E a gente fez, depois de 1 ano e meio, o que o pessoal chama de um pivô de negócio, e começou a trabalhar com a contratação sob demanda de veículos urbanos de carga, né? Então, ao invés de a gente tentar trabalhar com a rede de carros das transportadoras, a gente trabalha com uma rede de motoristas autônomos, que são, na prática, microempreendedores. Então, eles são donos dos próprios veículos, ou eles alugam os próprios veículos para prestar serviço. E a gente tem o que a gente chama de frota na nuvem, para conseguir atender 100% sob demanda essa necessidade de distribuição urbana de empresas e de transportadoras. Qual que é o cliente típico da empresa hoje? Qual que é o perfil? Hoje, são clientes de médio e grande porte. Acho que a gente divide em 2 grandes segmentos. Um são as próprias transportadoras, que muitas vezes não têm a capacidade necessária no curto prazo para atender demandas, né? Então, você tem tanto uma sazonalidade quanto uma variância muito grande entre dias.
E então você precisa contratar carros, por mais que você tenha frota própria. Então essas transportadoras vão contratar carros para a gente fazer essas entregas para eles. E a gente tem o que a gente chama de embarcadores, que são empresas onde o core business, né, o produto fim, não é a logística. E desde empresas que não têm nenhum carro, até empresas que têm até frota própria. E a gente entra com uma solução que a gente fala que é o melhor de todos os mundos, né? Você tem a qualidade e a gestão de uma frota própria, de algo que está totalmente sob seu controle, mas a flexibilidade de uma rede compartilhada, né? Então você não tem o custo fixo, o overhead, o salário do motorista, as questões trabalhistas, manutenção de veículos, mas você tem a qualidade de tudo isso e do outro lado você consegue gerir muito bem por causa da tecnologia que a gente traz, né? Nosso aplicativo ele acompanha em tempo real cada uma das entregas que estão sendo feitas. E você consegue saber exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Então, isso dá uma gestão bastante granular e dá muita flexibilidade, né? Então, clientes nossos têm demandas né, padronizadas ali ao longo do ano. Chega no final do ano, Black Friday e Natal, eles precisam rapidamente expandir a malha deles. A gente é totalmente elástico. E aí, chega em janeiro, quando cai a demanda de novo, a gente está lá presente para eles, para o serviço padronizado também. E nesses poucos anos de atuação, qual foi o principal ganho que vocês tiveram em termos de mercado? A gente começou a fechar clientes de grande porte, marcas relevantes, e isso começou a nos dar confiança no valor que a gente estava entregando, né? Então, desde multinacionais, como o próprio Grupo Saint-Gobain, empresas de e-commerce, como o Grupo B2W, até empresas de médio porte, que são menos conhecidas, porque normalmente não trabalham com consumidor direto, mas que são negócios que impactam bastante a economia nacional. Então, a gente começou a ver que a solução ela encaixava muito bem desde empresas de grandíssimo porte até quase microempreendedores, né? Então, hoje a gente está fazendo as entregas para o Grupo Saint-Gobain na Weber Quartzolite, distribuição de material de construção, mas a gente também tem uma qualidade e um carinho com as entregas a ponto de fazer entregas, por exemplo, de clientes como a Tânia Bulhões, ou a Cecília D, ou a Trousseau, que são empresas que lidam com o B2C, né, fazem entregas para o consumidor final, com produtos de altíssimo padrão. Então, essa é uma das coisas legais que a gente traz, né, que o pessoal fala de relações não monogâmicas no marketplace. Então, não importa o motorista e não importa o cliente, porque o nosso software ele resolve as duas pontas. Então, para o motorista não importa onde ele está indo carregar e para o cliente não importa o motorista que está vindo. Porque todos aqueles pormenores a gente resolve via tecnologia. Por isso que a gente consegue entregar desde saco de cimento até uma cristaleira da Tânia Bulhões. E qual que é a visão de futuro de vocês? Como é que vocês imaginam os próximos anos de desenvolvimento do segmento e o papel desempenhado por vocês? Bom, acho que a gente vê, enfim, que a pandemia acelerou muitas coisas, né? E na transformação digital da sociedade como um todo, e na logística não foi diferente. E a gente também acelerou algumas coisas por causa disso. Então, o e-commerce, por exemplo, cresceu muito, as compras online em geral, não só o e-commerce B2C, mas também o B2B. Mas a gente vê, por exemplo, que é mais importante trabalhar com a informação e a utilização da informação do que necessariamente a implementação de tecnologias mais disruptivas, né? A gente conversou um pouco, por exemplo, para falar sobre delivery de drone, delivery com veículo autônomo. Esse não é o cenário que a gente vê no curto e médio prazo. Essas tecnologias elas precisam evoluir mais, na nossa opinião, e precisam estar mais próximas das realidades de mercado antes de poderem ser aplicadas.
mas o gap de utilização de tecnologia em geral, né, em dados, gestão, análise, previsibilidade, ainda é muito grande. Então, é nesse caminho que a gente está começando a evoluir. Até que ponto que a pandemia ajudou a acelerar alguma coisa nisso, nessa questão de gestão de dados? Isso é interessante, porque como as pessoas, em geral, começaram a fazer mais home office, né, e tem menos contato com a operação no dia a dia, elas precisavam se informar de outra forma. Então, uma coisa que a gente percebeu que a nossa plataforma já trazia, mas que criou muito valor por causa do censamento, né, do dia a dia, foi toda a parte analítica, né, de você conseguir acompanhar o que está acontecendo, extrair relatórios, extrair dados. Então, tudo aquilo que era um pouco na conversa de dia a dia entre diversas áreas acabou morrendo de uma certa forma, e os dados organizados de fácil acesso, né, e fácil consumo facilitaram muito essa gestão. Então, esse foi um dos principais impactos. O outro foi a aceleração imensa que a gente teve em alguns segmentos, né? O que seriam, na sua avaliação, as principais forças favoráveis à atividade nos próximos anos? Por exemplo, né, a questão do fortalecimento do home office, da digitalização de uma forma geral, né? Uhum. O que mais que poderia ser? Eu acho que essa aceleração da transformação digital mostrou que a gente não precisa depender tanto de ativos físicos de uma forma bastante ampla, né? Desde um escritório e, no nosso caso, até um armazém. Então, na visão da Vux, a gente já tem veículos o suficiente, armazéns o suficiente. A gente não precisa de mais carros e mais armazéns para otimizar a logística no Brasil. A gente precisa de mais inteligência e mais informação. E a gente sente que esses paradigmas foram quebrados e que as empresas perceberam que elas não precisam tanto de ativos fixos, elas não precisam da frota própria, elas talvez não precisem do próprio armazém, elas podem compartilhar a frota, né, na nuvem, elas podem compartilhar o armazém, elas às vezes nem precisam desse armazém. E a gente começa a trabalhar com uma otimização global, como se todo mundo jogasse todos os ativos dentro do mesmo pool, né? Todos os carros pertencem a todo mundo, todos os armazéns pertencem a todo mundo. Quando você coloca tudo no mesmo balaio, junta com inteligência, né? Com tecnologia, com a inteligência artificial, com machine learning, são algumas coisas que a gente está aplicando, você consegue soluções mais ótimas para todo mundo. E do ponto de vista de ameaças, o que pode restringir o avanço das estratégias de transporte nos próximos anos? O que poderia? Além de uma eventual lentidão do crescimento econômico, Uhum. né? Quais são as variáveis que podem impactar negativamente a atividade? Acho que o interessante do setor é que ele é imenso, né? A gente está falando de um setor de 500 bilhões de reais por ano de frete rodoviário de uma forma bastante ampla, né? Então, mais ou menos crescimento não impacta tanto empresas que estão entrando com modelos de negócio inovadores, porque elas estão criando novos mercados ou ganhando mercados de empresas mais tradicionais. Por outro lado, o setor de transporte é extremamente regulado. Isso é muito bom, traz muitas vantagens, porque traz segurança jurídica e, enfim, quando as coisas estão bem definidas, é mais fácil navegar elas. Mas, ao mesmo tempo, você começa a trabalhar com alguns desafios, né? Por exemplo, a gente critica muito a necessidade de ter que trabalhar com canhoto físico, né? Alguns clientes nossos falam, não, eu só pago se trazer o canhoto assinado. Gente, poxa, é um pedaço de papel, tem assinatura digital, tem comprovante, tem geolocalização. Isso vem um pouco da regulamentação, mas também da cultura. A necessidade de trabalhar com documentos de transporte, né? Então, você tem o conhecimento de transporte eletrônico, o manifesto eletrônico, e você precisa ter eles impressos. Porque se você cai numa barreira de fiscalização, num trajeto interestadual, o eletrônico não funciona. Então,
A gente tem uma missão de trabalhar, óbvio, sempre 100% da lei, né? A gente fala que a gente quer ser lawmaker, né? E não lawbreaker. A gente quer entender a regulação, trabalhar dentro dela, mas empurrar a sociedade civil para que a regulamentação ela sirva a novos modelos de negócio e a novas formas de trabalho. Então, isso pode ser um entrave, mas, de forma alguma, vai ser uma barreira intransponível. É uma coisa que demanda atenção, demanda diálogo, e aos poucos essas barreiras vão sendo superadas. É o seguinte, como é que você contaria a história para alguém sobre como que vai ser o seu setor daqui a 5 anos? Como é que você contaria uma história para alguém, né, para descrever o que você imagina que vai ser? Essa é uma coisa que a gente sonha todo dia, né? Acho que, para ilustrar com uma história, seria uma empresa que distribui bens físicos, que produz alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo de um fabricante de geladeiras. Ele precisa entregar nas lojas, nas distribuidoras, seus produtos. Ele não tem mais frota própria. Ele vai contratar sob demanda, por exemplo, com a Vux. A gente vai roteirizar isso para ele automaticamente, vai escolher o melhor veículo, vai dar o melhor preço e vai combinar com ele o horário. Ele vai saber exatamente que horas o motorista vai chegar. Esse motorista vai fazer todo o procedimento para garantir que está sendo tudo carregado corretamente e vai iniciar a viagem. Ele vai começar a ir em 3, 4 lojas que ele precisa distribuir isso. No meio do caminho, um fabricante de micro-ondas pediu um serviço. Eu preciso entregar um micro-ondas para um cliente meu, porque eu mandei quebrado e agora eu quero fazer a troca. Ele vai fazer esse pedido no nosso sistema e a gente vai ver que o motorista mais próximo é esse que está fazendo o serviço de geladeira. E a gente vai automaticamente inserir esse serviço no roteiro dele, porque a gente vai conseguir calcular que vai dar tempo, que é próximo. Ele vai, no meio do serviço, fazer a coleta desse micro-ondas, entregar as geladeiras e antes do final, ou como último ponto, também vai finalizar essa entrega do micro-ondas. Então, a gente aproveitou muito melhor o ativo, né? Porque se o carro não está rodando lotado, ele não está sendo bem aproveitado. Então, para o primeiro cliente, ele conseguiu um carro 100% dedicado. A partir do momento que o baú desse veículo esvaziou, a gente conseguiu oferecer em tempo real esse espaço vazio. E isso fez com que o serviço ele fosse mais rápido e mais barato e conseguisse resolver de uma forma super simples. Então, a gente vislumbra essa inteligência facilitando muito o dia a dia, né? A gente trabalhar justamente com a informação em tempo real para correções de curso em tempo real para o tempo todo otimizar percursos e distribuição e ativos. Em síntese, o setor de transporte ele vai ser mais digital, mais sob demanda e mais compartilhado. Beleza. Joia. Bom, você tem mais alguma questão que você gostaria de colocar? Faltou alguma coisa? Acho que a gente falou bastante de visão de futuro. Tem uma coisa que a gente gosta muito, que talvez seria interessante complementar, é que, para nós, quando a gente fala de inteligência de dados, é que cada entrega deveria ajudar na próxima. Então, os dados que são gerados em cada entrega, esse endereço demora mais, esse endereço, a rua é aqui, mas o portão é na rua de trás. Tudo isso a gente quer com que uma nova informação ajude todas as demais. E somado a isso, a gente acredita que quem está no meio, e não só os motoristas, mas também os expedidores, essas pessoas têm inteligência também sobre como tomar essas decisões e fazer as otimizações. E a gente quer alavancar essa inteligência, a gente quer alavancar o expertise de cada prestador de serviço para o restante da rede também. Quando a gente fala de frota compartilhada, a gente quer também essa inteligência compartilhada. Ok. Então, muito obrigado, te agradeço muito, né? Qualquer coisa,
tendo mais notícias, pede para o Rafael para mandar para a gente. Né? Qualquer coisa, você acessa lá o Radar do Futuro. Quando tiver artigos também sobre essa questão de tendência, eu estou à disposição. Tá ok? Perfeito. Então, te agradeço muito. Boa sorte aí. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo tempo. Valeu, eu te agradeço. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Até mais. Abração. Tchau. Até mais. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.